Glória a Bendito Deus. seja o nome santo de Jesus para sempre. Amém. Nós estamos entrando na paz do Senhor para todos que estão conosco ou estarão conosco mais uma vez no programa De Volta para a Palavra, que é o nosso programa semanal, onde nós aqui, Erivelto e eu, trazemos aqui para pensarmos temas bíblicos da Palavra de Deus. Erivelto. A paz do Senhor para todos os irmãos, todos os ouvintes, internautas. Estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus e agradecendo de antemão a honrosa audiência. Compartilhe com alguém este programa, o link desse programa. Vou falar de Jesus. Amém. Como de costume, não esqueça de acessar nossas redes sociais e divulgar o nosso trabalho aqui, porque ele é feito com muito carinho e para a glória de Deus, na nossa tentativa aqui de levar conhecimento para aqueles que nos escutam, nos veem através dos vídeos, dos áudios que são postados nas redes sociais. Os irmãos sabem, depois eu vou colocar na definição dos vídeos alguma coisa, mas os irmãos já sabem. Canal do YouTube, Instagram, aqui o Facebook, os podcasts que estão na plataforma de áudio Spotify e nas demais plataformas. Os irmãos procuram lá Evangelista Jorge Nascimento e o programa De Volta para a Palavra, ou só De Volta para a Palavra lá no Spotify, que você vai encontrar os podcasts do nosso programa, de comentários e etc. Mas nessa noite, debaixo da misericórdia e graça de Deus, eu e Erivelto, nós já temos algumas pessoas aqui. Nosso irmão José Brito, Shalom, Erivelto. Shalom, Brito. Nossa amiga Ana Félix. Boa noite, Ana. Deus te Boa noite. abençoe. E os demais que chegarão depois. Eu e Erivelto estamos mais uma vez aqui. Só eu e ele, né, pela misericórdia de Deus. E vamos iniciar o nosso tema, como já posto aí no título da nossa live de hoje, né, a doutrina do inferno, né, a introdução. E nós vamos aqui bem devagarzinho explicar, ou tentar explicar para vocês a importância dessa doutrina, o que é, né, Erivelto, o inferno, o que significa, qual a importância de você conhecer e crer nessa doutrina. É uma doutrina bíblica, porque Jesus ensinou, né? A Bíblia faz dezenas de referências sobre esse assunto. E apesar de nós sabermos que não é um assunto, digamos assim, muito, não é popular, não é agradável, mas é a verdade de Deus que tem que ser dita para todos conhecerem. Uma vez que Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Então, até para que mesmo as pessoas evitem ir para esse lugar que não foi criado para o homem, como posteriormente veremos. Então você precisa conhecer, se formar, se instruir e se posicionar para que você evite um dia ir para esse lugar onde milhões já foram. Ou estão, né? Ou estão. Como o título da nossa fala hoje já está posto aí, nós vamos começar pelo conceito, né, do que significa, mas de como o nosso programa é De Volta para a Palavra, eu quero ler três versículos da Palavra de Deus, Erivelto. Amém. Que estão, o primeiro em Mateus,
capítulo 10, versículo 28. Se você não é acostumado com esse texto, você vai se acostumar conosco aqui, porque nós vamos estar lendo ele enquanto nós estivermos tratando desse tema. Depois nós vamos ler Apocalipse 14, 10 e Apocalipse 21, 8, que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Apocalipse 14, 10 diz assim: Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. 21:8 diz assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse é três textos que nós escolhemos aqui para ser a base da nossa fala durante todo esse período que nós vamos estar falando aqui sobre o tema. E eu e o Erivelto, a gente tem pedido a Deus misericórdia para que a gente consiga aqui esclarecer as mentes e mostrar o perigo que as pessoas estão correndo por muitas das vezes desconhecer ou não crer nessa doutrina bíblica que nós vamos começar a falar dela hoje. Verdade. Mas três textos, né? Segundo a regra da hermenêutica, que diz que uma doutrina, para ser confirmada, tem que ter 2 ou 3 referências bíblicas. Então aqui tem inicialmente, né? Inicialmente, porque depois vão ver outros textos. Inicialmente nós introduzimos com esses 3. Uma fala de Jesus, uma fala de João no Apocalipse, que, aliás 2, né? Então mostrando aí já de abertura para nós a existência, a realidade dessa doutrina e a realidade desse lugar. Mas como nós estamos aqui no começo da conversa, né? Nosso irmão Clevandir está aqui. Pai Senhor, Clevandir. Deus abençoe, Clevandir. À medida do possível, eu vou olhando quem está conosco aqui. Nosso meu irmão Reginaldo Francilino, Deus abençoe, Reginaldo. Prazer em tê-lo conosco. Eu quero, juntamente com o Erivelto, começar entrando na parte conceitual, como eu disse no princípio, do tema inferno. Né? Para que a gente possa ser aqui o mais abrangente possível, é preciso que a gente fale, né, desse conceito que está presente, Erivelto, em diferentes religiões, mitologias e filosofias, né? Esse conceito, ele representando a morada dos mortos, né? Indistintamente, segundo alguns, né? Ou lugar de condenação e grande sofrimento para pessoas mais, segundo outros. Nesse caso, nós nos enquadramos nesses outros, né? E se faz necessário a gente fale desse conceito e da etimologia da palavra, para que a gente tenha uma ideia, Erivelto, de como o tema é visto, né, pelas demais pessoas. Inclusive nós trazemos um título em latim, né? E outro uma das línguas originais da Bíblia, o hebraico. Isso, porque esse tema, eu posso dizer que quem conhece o tema sabe que ele ou melhor dizendo, a doutrina bíblica, né,
é talvez uma das mais ou a mais impopular, né, que se pode ter quando nós tratamos nessa doutrina da condenação dos ímpios, né? Então, a Bíblia, a origem do termo inferno, né, é um termo latino, que nós vamos daqui a pouco até entrar mais um pouco nessa questão aqui, que significa as profundezas, Erivelto, ou o mundo inferior, né? Essa palavra latina inferno, se escreve assim, inferno, né? Ele se origina de outra palavra latina pré-cristã, que é ínferos ou inferos, né? Que quer falar de lugares baixos, dizer assim, né? E esse termo que nós conhecemos como inferno se origina primeiro disso, etimologicamente falando. Essa ideia, né, de lugar inferior, lugar baixo, isso é uma ideia que os seres humanos, esse pessoal aqui da antiguidade, filósofos, a mitologia também traz sua contribuição, é uma ideia que eles têm, mas biblicamente a gente não pode afirmar com toda certeza que é um lugar abaixo de nós, né? Uma vez que se trata de uma dimensão espiritual. A ideia de que é um lugar inferior talvez tenha surgido pela questão de que o céu está para cima, né? O céu está para cima. Então a ideia pode ter vindo por essa questão da inferioridade, que é inferno, inferioridade, talvez por aí. É porque assim, o que eu entendo dessas falas é que, primeiro, as interpretações, porque veja só, não é somente os crentes, né, que leem a Bíblia. Não. A diferença, entendeu, entre as pessoas que são leitores da Bíblia como um livro comum, né, vamos dizer assim, e o cristão, é que o cristão tem o auxílio do Espírito Santo, né, Erivelto? Com certeza. Então, o Espírito Santo é quem ilumina a nossa mente para que a gente consiga entender o que Deus comunica através de sua palavra para nós. E a pessoa que lê a Bíblia como um livro comum, que não tem a orientação do Espírito Santo, não deseja a orientação do Espírito Santo, ele vê isso como se fosse literal. Com a mente natural. Com a mente natural, Porque isso, melhor ainda a definição. O Espírito Santo, ele nos dá a mente de Cristo. Isso. Na comunhão que a gente tem, né, com Deus, o Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. Porque só através da mente de Cristo a gente pode compreender o que o próprio Cristo, né, ele pôs na palavra pelo Espírito Santo. Então, para que a gente possa adiantar aqui um pouco, Erivelto, essa ideia desse conceito de inferno, segundo o que a gente encontra na Bíblia, né? O hebraico Sheol, que é bem conhecido, né, na linguagem hebraica, ela é a principal palavra, né, utilizada para se referir ao mundo dos mortos, certo? Pelo menos usada algo em torno de 65 vezes, né, para se referir ao mundo, ou submundo dos mortos, retratado como um profundo e escuro abismo, certo? Então, na Bíblia, o termo ele é estritamente relacionado a abismo e sepultura, certo? Então, Sheol é o termo preferido, né, dos termos poéticos também, né, da Bíblia. Também. Sheol é também a sepultura, né, ou morada de todos os mortos indistintamente, né? E uma coisa interessante é que esses termos aqui são utilizados no hebraico, mas quando houve, Erivelto, quando o imperador Alexandre conquistou o mundo em sua época e mandou, né, traduzir as escrituras hebraicas para o grego,
Aí houve aquela tradução que teologicamente a maioria das pessoas conhece, chamada de Septuaginta, né? E quando os judeus fizeram a tradução, né, da sua Bíblia, vamos dizer assim, hebraica, para o grego, né, comum, ficou conhecida como Septuaginta, e começaram a usar a palavra Hades, né? A palavra Hades, que é usada no mínimo 61 vezes, né? O grego Hades, mais comum. frequente no Novo Testamento, né? Agora tem que entender uma coisa quando fala de Hades, né? Hades, para quem não sabe, Hades era um deus, um demenusco da mitologia grega, né? Que lá no panteão grego também existia esse deus lá chamado Hades. Então, quando a Bíblia traduziu isso, né, para falar de inferno, não está falando desse deus grego, né, mas, né, da situação de perdição das pessoas, que é uma coisa que o pessoal não acredita, né? A ideia que está associada com a questão de Hades, o deus grego e o mundo dos mortos, é porque na mitologia Hades foi punido por Zeus, né? Sim. E a punição que foi dada a ele é ele ficar presidindo a região dos mortos, na mitologia grega. Isso tudo, como Erivelto colocou, mitologia, quer dizer, é algo, né, criado que não existe, existia na cabeça desse povo, né? Ainda hoje as pessoas, né, têm esses conceitos aí e tal, faz parte da história, né? Tá aqui tratando da introdução do tema, isso cabe aqui no momento que eu e Erivelto estamos tratando sobre isso aí, né? Então veja só, quando, seguindo essa tradição, né, da Septuaginta, os cristãos produziram o Novo Testamento e usaram essa palavra, né, para se referir ao submundo dos mortos, e principalmente quando citava a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento, né, para traduzir a palavra Sheol. Então Hades era usada para isso, certo? Tem outra coisa interessante aqui, o termo que a gente citou no começo, o termo latino, né? O termo latino é infernos, vamos dizer assim, o termo latino inferno, deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Seus anjos dará ordem a teu respeito. Trazendo a memória aqui, você foi professor dele de discipulado em 1999. Glória a Deus. Está fazendo aí a amém, Deus abençoe. Devagarzinho, estou olhando o chat aqui, viu? Glória a Jesus. Devagarzinho aqui, mas voltando para onde a gente estava, né? Quer dar um toque na história, na criação de Dante Alighieri depois. Daqui a pouco a gente chega lá no tal do Dante, né? Porque é uma definição interessante sobre o tema, né? E a gente chega lá. Eu não vou, tô rindo aqui porque você dá a introdução. Eu tô rindo aqui porque a história é interessante, né? Olha, a gente viu Sheol hebraico, viu Hades grego e infernos latino. Latino, para quem não sabe, né, é o idioma oficial dos romanos, né? Até hoje se fala latim, né? Lá, naquela região lá. Salvo engano, né, Erivelto? Que eu estou um pouco desatualizado aí dessa... No mundo jurídico, né? No mundo jurídico, nos julgamentos dos tribunais, nas sentenças que os juízes prolatam. Estou usando o termo jurídico. Você agora foi longe. Existe... Explique direitinho esse negócio aí. O prolatar é mesmo que ele escreve-se e publica-se. Pronto, melhorou. É prolatar a sentença. Isso é um negócio desse por aí, o que vai dizer que ela está chamando um palavrão. A palavra é complicada, né? Vai, segue. Mas, por exemplo, o latim está presente em várias expressões jurídicas, como habeas corpus. Isso aí é conhecido. O povo sabe o que é isso. De vez em quando, quase todo dia a gente escuta alguma coisa sobre isso em qualquer canto, né? O povo sabe. Habeas corpus, sine qua non. Esse é mais difícil. Sim,
condição sine qua non, quer dizer, condição que não há uma contraproposta a ela. Há de referendo, que é a referência que se dá a alguma coisa de um líder, e por aí afora, vai. Olha Data só. vênia é outro. São coisas que as pessoas falam bem difícil por aí, que o povão não conhece, não entende. E muitas delas não servem para nada para nós, para falar, para ser bem paraibano aqui. Muita coisa que esse povo do mundo fala no mundo jurídico, pouca coisa vai se aproveitar. É só linguagem jurídica que usa o latim, etc. Mas a gente está usando isso aqui para ilustrar a questão da língua latina, né? Mas voltando para a definição do inferno em latim, infernos, né? À medida, segundo os historiadores, à medida que a igreja crescia, e mais romanos, né, foram se tornando cristãos, vindo por fim, né, a cristianização do Império Romano, né? Foi feita traduções da Bíblia para o latim, que é a língua oficial dos romanos, né? E a primeira via texto da antiga latina, né? Ou vetus latina, como você estava falando em latim aí. E por fim, né? Jerônimo, ou São Jerônimo, para quem, né, é católico, fez uma tradução completamente nova da Bíblia, né, Antigo e do Novo Testamento, para o latim, que veio a ser conhecida como a Vulgata Latina, certo? Então, Vulgata quer dizer uma coisa comum, né? Ou seja, o latim comum. Popular. Então, na Vulgata, nessa tradução do hebraico e grego para o latim, se utilizou, né, o termo infernos, né, 61 vezes para traduzir o hebraico Sheol, né, e o grego Hades, né, e Geena, sem distinção, né? Isso para as pessoas, historiadores, né, tradutores e etc. lá de fora, para eles isso foi uma coisa que trouxe mal entendido essa tradução, né? Porque eles dizem que o Sheol e o Hades se referia ao mundo dos mortos e tal, aí o inferno latino traz uma atrapalhação. Mas não vamos falar disso aqui. Isso aqui é só uma introdução do tema para a gente ter uma ideia. Geena vem de Gé e Non. Era a lixeira de Jerusalém que queimava dia e noite. E Jesus usou esse tempo como uma metáfora. Certo? Sim. Uma metáfora para dar uma ideia de como é inferno. Mas você sabe, né, que isso é como nós cremos e entendemos. Exato. Né? A pessoa lá fora, como esses historiadores aqui, tradutores e etc., eles não veem dessa forma. Não. Né? Que é esse ponto que nós estamos falando aqui. Então veja só. Houve, depois do passar do tempo, né, evolução desse conceito de inferno que a gente está tratando aqui, certo? Então, com o passar do tempo, muitas religiões, né, isso é uma visão que eu estou colocando aqui, como eu disse a vocês já, a visão secular do termo, né? Com o passar do tempo, muitas religiões interpretaram o inferno como o destino de apenas alguns, né? Pessoas que não assumiram uma conduta louvável no ponto de vista religioso e que por isso foram condenadas ao sofrimento jamais visto pelo mundo material. Isso é uma evolução do conceito, segundo os historiadores e tradutores de palavras, etc. É o que eu entendo até agora. Não sendo um lugar definitivo, mas temporário também, né? Então, muita gente não acredita nessa parte aí que você falou, e a gente acredita, né? Na teologia cristã, quando eu digo teologia cristã aqui,
segundo a definição secular, é uma cristã, a teologia cristã que, vamos dizer assim, que engloba todos os cristãos, né? Porque nós vamos afunilar isso aqui para o que a gente crê dentro da Bíblia, certo? Aqui no momento é uma coisa que a gente está abrangendo assim de uma forma bem aberta de como se crê aí fora secularmente, para a gente entender. Eu estou sempre dizendo isso, Erivelto e os irmãos que me escutam e vão me escutar, porque como a gente está introduzindo esse tema aqui, a gente preferiu não introduzir de forma direta de como a gente fala na Bíblia. Vamos deixar isso para o final. A gente está dando uma abrangência aqui de acordo com o que as outras pessoas veem, várias visões. Várias visões, certo? Que tem, o mundo religioso tem, o mundo filosófico, filosofia tem. Olha, por exemplo, com o passar do tempo, né, muitas religiões interpretaram, como eu já disse, isso como destino de apenas algumas pessoas. Mas na teologia cristã, alguns teólogos, isso não quer dizer que eu e Erivelto estaremos aqui de acordo com esses teólogos, com o que eles falam, né? Observaram que o inferno não poderia ser um lugar desagradável. É interessante essa situação, né? Já que, né, um personagem bíblico que estava em sofrimento no mundo real desejou esconder-se no inferno para aliviar sua dor, né? Por outro lado, o próprio Jesus fez uma narrativa de uma situação de um homem rico que se encontrava no inferno, que implorava a Abraão que mandasse um conhecido que não estava no inferno, Lázaro no caso, né, refrescasse a língua com pelo menos uma ponta do dedo molhada em água, pois se achava em chamas e era atormentado. Aí há intérpretes, Erivelto, e aqui eu vou citar o nome mais com não denegrindo, mas falando do que é ensinado, isso está publicado, certo? Os testemunhos de Jeová, ou as testemunhas de Jeová, entendem, né, que esse texto não deve ser entendido literalmente. Ou seja, por testemunho de Jeová, ele vê esse negócio do inferno, de o homem mau, o ímpio, sofrendo, não cabe. O senhor Charles Taze Russell formatou, depois o juiz Rutherford deu sequência na formatação da doutrina dessa seita, com essa visão. Essa é uma visão particular deles, não é bíblica. É uma distorção dos conceitos da Bíblia para uma visão particular deles. Olha só que situação essa que você está colocando aí. Por que é que nós estamos trazendo esse tema aqui para discussão, né, para a gente aprender sobre ele? Porque as visões que existem fora da Bíblia ou distorcendo a Bíblia, se crida de forma errada, Erivelto, vai trazer um prejuízo eterno para a pessoa, né? Um prejuízo eterno. Veja só outra coisa interessante. Alguns intérpretes, né, da Bíblia, alguns intérpretes aqui quer dizer todos de uma forma geral. Não é os intérpretes bíblicos cristãos autênticos, não é? Aqui é uma reunião de todos, vamos dizer assim, para não falar difícil, para não complicar as coisas. Alguns concluem que todos que morrem vão para o inferno, Hades, né, e Sheol, ou seja, o lugar onde até o próprio Jesus foi, que é a sepultura ou câmara mortuária, certo? Como a própria Bíblia, eles vão citar a Bíblia, né, menciona, ele não foi esquecido no Hades, que a gente interpreta como inferno, mas foi ressuscitado ao terceiro dia, conforme relata os evangelhos. Ou seja, porque a ideia que eles têm é que o Hades não é o inferno que a gente prega que é um lugar de tormento, mas sim a sepultura, como pode ser traduzido. Para que a gente entenda isso biblicamente, depois a gente vai se debruçar sobre os textos bíblicos, atuar usando os contextos para compreender de fato o que é que os textos querem falar
principalmente aqueles que a gente citou no começo da nossa fala aqui hoje, né? Porém, né, Erivelto, a gente tem que salientar que outros teólogos, eu creio dessa forma, você crê também dessa forma, né? Eles veem, né? Salientam que a ida de Cristo ao lugar de tormento foi para tomar o lugar de cada ser humano que estava destinado à morte eterna pelo pecado original de Adão. Só que a gente não crê somente que é o pecado original de Adão, mas todos os pecados, né? E sendo Jesus tido como consumador da fé, serviu de cordeiro expiatório, apesar de não ter visto corrupção. É uma definição que existe entre outros teólogos também da área secular, que não está de todo equivocada, certo? Em parte, eles estão certos, no sentido de que Jesus foi lá, mas não com esse propósito, né? Porque há passagens que indicam que ele fez uma proclamação lá. Mas isso é assunto para mais adiante. Isso. Aí a gente chega, Erivelto, agora, né, que é uma coisa que praticamente eu acredito que boa parte dos cristãos não sabe nem, ou talvez tenha ouvido falar daquilo que a gente vinha falando, que eu estava rindo ainda há pouco, né? Porque atualmente o significado, né, atribuído à palavra inferno vem da obra A Divina Comédia de Dante, né, Alighieri, que eu vou deixar aí com você para você desenrolar essa parte aí. A ideia do inferno, ela sempre povoou o imaginário popular, a imaginação das pessoas. E o senhor Dante Alighieri, poeta da cidade de Florença, ele imaginou como seria o inferno, contendo várias etapas: o limbo, o purgatório e outros infernos mais inferiores, com graduação de castigo para diversas pessoas, diversos pecados. É interessante essa visão dele, essa concepção que ele idealizou, né, escreveu esse poema A Divina Comédia, porque ele relata que havia graduação de castigo. Cada pecado mais grave, o cidadão estaria num ponto mais inferior, subentendendo que haveria um castigo maior, até que chegasse aquele ponto aonde é o que se chama mais profundo, né? Que a Bíblia se refere ao mais profundo do Sheol. O nono andar, né? O nono andar, segundo a visão desse rapaz aí. Aonde esse cidadão chega, acompanhado de um personagem, aliás, acompanhado de dois personagens. Um, que eu esqueci agora o nome deles, representando a fé, e o outro representando a razão, que diz que acompanha o ser humano na vida, a fé e a razão. É uma ideia de um escritor, é uma imaginação, né? É uma coisa poética da imaginação dele, mas isso mostra como o inferno, a ideia do inferno, povoava a mente do povo, sobretudo na Idade Média, né? Onde havia ali um certo temor, né? Ainda hoje tem pessoas que têm pavor de que se fala inferno. Como também, pegando o gancho aqui, a ideia do diabo ser vermelho, ter rabo, cascos como jumento ou bode e 2 chifres, isso é também folclórico. Aí esse rapaz, o cidadão aqui, poeta, né, Dante Alighieri, né, ele, dentro dessa obra A Divina Comédia, que eu acho até essa Divina Comédia. É comédia mesmo. É um título, assim, complicado, assim, né, porque a gente não vai perder muito tempo com isso aqui. Mas para os estudiosos seculares, atualmente a definição de inferno vem dessa obra que esse poeta escreveu, né? E aí, isso é complexo, né? Mas vamos lá. Dentro das religiões monoteístas abraâmicas, né,
a gente vê que primeiro no judaísmo, para os israelitas antigos, né, esse termo era do mundo dos mortos, era definido como Sheol, né, que vai apresentar características de isolação, silêncio e purificação, né? Eu não acredito que exista purificação no Sheol, né? Segundo o judaísmo. Depois vem, né, a questão do cristianismo, né? No cristianismo existem diversas concepções a respeito do inferno, correspondente às diferentes correntes ditas cristãs, né? Que a ideia é um lugar de condenação eterna, né? Tal como se crê nas igrejas cristãs históricas e conservadoras, da qual nós fazemos parte, né? Não liberais. Nem sempre foi e ainda não é consenso em todos os grupos cristãos. Ou seja, aí há uma abrangência mais ampla, porque nós cremos dessa forma e outros não creem assim, né? Seguindo aqui, os testemunhos de Jeová e outros, né? Eles creem, né, que o inferno de fogo, conhecido também como Geena, que Erivelto colocou aqui já hoje, né? Não creem que seja um lugar literal de tortura das pessoas iníquas, ou seja, eles não creem que esse lugar é ensinado na palavra, na Bíblia. Erivelto, não creem. É a visão deles, né? Inclusive porque eles têm uma tradução particular, tradução do Novo Mundo, das Sagradas Escrituras gregas cristãs, que tem várias adulterações em textos. Não temos nada contra as pessoas desse grupo religioso, apenas estamos nos referindo ao ensinamento equivocado. Como também de outros também. Nós não vamos entrar aqui em mais profundamente, como o testemunho de Jeová crê, porque isso pode ficar para depois, em outro programa, quando a gente estiver tratando desses temas aí, né? No islamismo, né, eu achei interessante como é que o islamismo vê isso aqui, porque eu vou dizer uma coisa, é cada uma que você vê e que as pessoas creem com todo respeito, como Erivelto diz às pessoas, né? Olha, mas no Islã, o que se entende por Hades ou Sheol não existe, havendo apenas a morte, né? E no dia do juízo final todos serão ressuscitados e reunidos perante Deus, onde todos testemunharão contra ou a favor de si próprios. Lá no Alcorão, né, algumas vezes é dito que de um livro onde estariam escritos todos os feitos do réu, né, que a partir daí testemunharia contra ele mesmo, a favor de si e tal. E aqueles que Deus julgar ter obrado melhor irão ao paraíso. E os que pior obrarem enquanto vivos ou simplesmente descrer em Deus ou renegá-lo serão conduzidos ao inferno, onde queimarão vivos para sempre. Na mitologia grega, né, as profundezas correspondiam ao reino de Hades, né? No espiritismo, Erivelto, kardecista, o inferno, segundo a visão do espiritismo, é um estado de consciência da pessoa que incorre em ação contrária às estabelecidas pelas leis morais, as quais estão esculpidas na consciência de cada pessoa, né? Então, de acordo com a visão espírita, o inferno, como região criada por Deus para o sofrimento eterno da criatura e geograficamente constituído, não existe, né? Por quê? Porque eles acreditam que Deus não imputa pena eterna a nenhum de seus filhos. Olha só que entendimento esse aqui, né? Também tem a crença na reencarnação, né? Que é um modo que a própria pessoa vai se redimir por conta própria. É um conceito equivocado também. Agora, para a gente concluir, Erivelto, hoje, nosso programa de hoje, que é só a introdução, né?
A que eu mais achei assim, para deixar a gente um pouco de boca aberta, né? É a definição que o budismo tem a respeito do termo, ou do tema inferno, né? No budismo, de certo modo, escute isso. Todos, né? O Sansara, ou todo o Sansara, que no caso é a vida completa da pessoa, é um lugar de sofrimento para o budismo. Ou seja, para o budismo, a vida é um sofrimento, certo? Então, visto que em qualquer reino, né, do Sansara existe sofrimento. Só que em alguns reinos o sofrimento é maior, correspondendo à noção de inferno como lugar ou situação de maior sofrimento e menor oportunidade de alcançar liberação desse Sansara, né? Por esse motivo, muitas vezes expressam-se esses mundos de sofrimento maior como infernos, né? Então, nenhum renascimento em um inferno é eterno, segundo o budismo, né? Embora o tempo da mente nessas situações possa ser contado como eras, né? Isso carece de fontes para confirmação disso, certo? Contam-se 18 formas de infernos no budismo, sendo 8 quentes, 8 frios, com todo respeito, eu estou rindo aqui aos budistas, olha, 8 frios e mais 2 infernos, que são na verdade 2 subcategorias de inferno, que é os da vizinhança dos infernos quentes e os infernos efêmeros. Além desses 18 que constituem o reino dos infernos, pelo sofrimento, o reino dos fantasmas famintos. É inferno demais para uma religião só, viu? Ai, pelo amor de Deus, fantasma faminto. Fantasma já é do prédio faminto. Sai entendeu? perto. É comparável a noção de inferno sendo constituído de estado de consciência de forte privação, como fome ou sede, sem que haja possibilidade de saciar essa privação, né? No budismo, o renascimento em um inferno é uma consequência das virtudes e não virtudes praticadas de acordo com a verdade relativa do karma. Ou seja, é parecido com a visão que o Espiritismo tem a respeito, né? O Espiritismo herdou esse conceito de karma de lá, das religiões hindus, né? E como o Espírito também tem a ideia, eu me lembro que quando eu assisti o filme Madre Teresa de Calcutá, Sim. ela ia socorrer os leprosos na rua, fazer curativo judeu, eles não queriam permitir que ela fizesse curativo, e ela argumentava que eles estavam sofrendo e queria aliviar o sofrimento. E eles não aceitavam porque eles diziam que aquilo ali fazia parte da purificação deles. É um conceito, né? Porque alguns, né? Poucos atos podem por si conduzir a um renascimento nos infernos, principalmente o ato de matar um Buda, né? E o ato de matar o próprio pai ou a mãe. A meditação sobre os infernos deve gerar compaixão. Então, se o cara, na visão budista, se você matar um Buda ou matar o pai ou a mãe, está complicado até de nascer em algum inferno desse aí que foi a gente citou aqui. Então, meus irmãos, dentro dessas poucas definições aqui, porque o assunto é muito vasto, nós queremos encerrar o programa de hoje convidando você para estar conosco nos próximos programas, porque nós vamos, de fato, né, no próximo programa já começar a tratar mais, assim, do tema mais direcionado à doutrina cristã de fato. Nós trouxemos hoje essas definições para se ter uma ideia de como, em outras religiões, né, no mundo secular, se pensa a respeito desse tema. E, pela graça de Deus, nós vamos prosseguir mais no futuro para tratar especificamente de como a Bíblia, que é a palavra de Deus, trata do tema. Rogo as vossas orações para que Erivelto e eu possa seguir tratando desse tema, porque ele é muito vasto, muito complexo, né? Espero que vocês nos ajudem divulgando
os nossos vídeos e áudios, né, para as pessoas poderem serem, vamos dizer assim, abençoadas com aquilo que a gente tenta passar aqui de conhecimento desses assuntos. E também rogamos a vocês ajuda para que a gente possa seguir com esse projeto, né? Porque a gente precisa adquirir alguns equipamentos aqui, e aí eu vou depois deixar um Pix, se você sentir no seu coração de nos ajudar financeiramente com qualquer quantia, nós recebemos e vamos ficar muito agradecidos pela sua ajuda. Deus abençoe você nessa noite, Erivelto, com a sua palavra final. Agradecidos pela vossa honrosa audiência, desejando contar com a mesma no próximo programa. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana. E a semana que vem, excepcionalmente, vai ser no sábado. Certo? Sábado que vem, nós vamos estar ao vivo, a partir de 8 horas da noite, né? Mais sábado, né? Qualquer coisa a gente avisa aqui, quando houver outra excepcionalidade que vai, consequentemente, não vai ser uma prática sempre, certo? Deus abençoe a todos e boa noite. Ora pelo nosso país, amém. Nossas autoridades, ora uns pelos outros, para que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe a todos.